O governo anunciou na última quarta-feira a reforma ministerial. Ana Moser deixou a pasta do esporte para a entrada de André Fufuca, do Republicano. Já o Márcio França deixou a pasta de portos e aeroportos para dar lugar a Silvio Costa Filho, do PP, e assumiu o novo Ministério do Empreendedorismo. Nossa. A demissão de mais uma mulher gerou um certo incômodo entre aliados de Lula, que fizeram elogios ao trabalho de Ana Moser, que estava fazendo, inclusive, no Ministério do Esporte. Mesmo com a entrada na esplanada, o Republicanos prometeu ser independente ao governo federal. Márcio França foi lá nas redes sociais e alfinetou Tarcísio de Freitas, filiado ao partido, e parabenizou Lula por, abro aspas, trazer o governador de São Paulo para a base aliada do governo, fecho aspas. Como é que você viu essa reforma ministerial, deputado? O pior é que essa foto aí do Márcio, que eu até conheço pessoalmente, tenho um bom relacionamento com ele, era amigo de meu pai quando meu pai era vivo. Essa foto ele postou de madrugada, né? Então acho que ele estava ali um pouco chateado com o que tinha acontecido, mas eu... Político de madrugada em rede social... É um perigo. Ainda mais se tivesse tomado um vinho, alguma coisa, é pior ainda. Mas eu acho que... Eu concordo com a fala tanto do Marcos Pereira, do Republicanos... Mas foi sensacional. E do PP, que eu não vejo o clima para grande maioria... Não vou dizer grande maioria, para muitos deputados do PP e do Republicanos aderirem ao governo por causa disso. Eu acho que é um gesto pessoal. E eu tenho aqui 2 exemplos. Eu sou do União Brasil, que tem ministérios. Sim. O Palumbo é do MDB, que também tem ministérios, e nós somos independentes. Então, eu acho que isso não significa que aqueles votos, os 30 e tantos votos do Republicanos, os 40 e tantos votos do PP... estarão de bandeja. Agora, quem tem que falar sobre a representatividade, que está faltando e muito, no governo Lula é o próprio Lula. Né? Cadê, né, a igualdade entre negros, brancos, nordestinos, homossexuais, mulheres? Ele que não está fazendo isso, e tanto criticava, né, os outros governos, a falta de representatividade. Eu acho que ele tem que essa satisfação para a sua militância. Eu estou achando lindo isso. A militância está sofrendo, né? Porque não está conseguindo entregar... 38º Ministério do Lula, né? Vai chegar 39º, né? Nono. O do... Oitavo. É Ministério do quê? Empreendedorismo? É verdade. Social. Empreendedorismo, cooperativismo e economia criativa? Que é um braço do Ministério da Indústria, né? Eu fiz aqui um breve estudo da posição dos partidos de centro dentro do governo Lula. Então a gente tem o MDB, partido do deputado Palumbo, gerenciando 81,7 bilhões de reais na esplanada com 3 ministérios. Aí depois você tem o PSD de Gilberto Kassab gerenciando 19,6 bilhões, seguido do União Brasil com 7,7 bilhões, e aí esses novos, agora o Republicanos, com um orçamento de 5,4 dos portos e aeroportos, que é esse ministério, e o PP com o Ministério do Esporte com apenas 607 milhões de reais, obviamente que é uma quantia significativa, mas comparado mas vai entrar a aposta esportiva. E vai entrar a questão das apostas, vai dar uma turbinada nesse orçamento. O Lula consegue, de alguma forma, aumentar o número de votos no Congresso? Porque o foco é esse. Ou essa reforma administrativa está sendo mal feita e cara? Tem 3 situações aqui. Primeiro, quem não tem mandato é sempre o primeiro a rodar. Ana Moser não tem mandato e Márcio França não tem mandato. Não tem representatividade, né? Essa é a história da Ana Moser, que o governo, grande rejeição dentro do governo, principalmente por não atender os deputados, não atender a base. A única pessoa que saiu em defesa dela foi a Janja. Nenhuma outra pessoa se manifestou. O Lula foi um ligeiro. Ele fez da forma que ele sempre falou que queria, que era dar o esporte e um outro qualquer, que virou portos. Essa história do Centrão, principalmente no esporte, não é real, porque o Centrão já estava lá dentro. A Ana Moser conseguiu nomear poucas pessoas. Uma área de esportes estava com uma pessoa do Podemos. Uma área, não sei das quantas, está com o cara do Patriota. Já estava loteado. E o próprio governo, ela mesma reclamou em algumas reportagens, que o próprio governo estava usando esporte como forma de abrir espaço para o Centrão. Então essa história deu para o Centrão, o Centrão já estava lá.
O Lula deu um passa-moleque em todo mundo, ele foi ligeiro e deu portos. O que é ruim, principalmente para o estado de São Paulo, que o Márcio França é da Baixada, entende do babado da história de portos, tem um advogado brilhante hoje na frente Pomini. Da pasta lá do porto, o Anderson Pomini, que está fazendo um baita de um trabalho. Então, está ameaçado com essa mudança? Vai começar... Nós temos... né? Eu acho que o Porto Santo é o 10º maior do mundo. Se eu não me engano, é o 10º maior. Eu vou chutar aqui, mas eu acho que é o 10º maior. 10º maior do mundo. Ou seja, a política de importação e exportação que a gente fica falando, cobrou a Shen, cobrou não sei o que lá. Não, tem que focar na importação e exportação através dos portos. Então, mas, Wilson, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, o governador Tarcísio respondeu, inclusive, não diretamente ao Márcio França, mas veio a público dizer que viu com bons olhos essa mudança e a entrada do Republicanos, porque isso facilitaria algum tipo de processo de privatização do Porto de Santos, que é interesse do governador já desde a época da campanha eleitoral. Vocês veem mesmo essa mudança? Existe uma mudança real nesse aspecto? A gente pode imaginar que dentro de um governo Lula haja privatização do Porto de Santos? Só queria fazer um comentário que está aqui, eu estou até com o Republicanos de Marco Pereira aberto aqui. Ele tem uma nota. Sim, dizendo que o partido é independente. Não, que o deputado que foi indicado vai ter que se licenciar do partido porque não representa o partido. Escolha pessoal, Foi escolha pessoal do Lula. Então significa... Isso aí é conversa para boi dormir. Mas a gente sabe como é que funcionam essas estratégias políticas. Madrugada dentro, o presidente da Câmara... Privatização. O presidente, ele precisa do Centrão. Que a gente está falando também de esporte. Ele precisa do Centrão. Se ele não fizer essas aberturas aí... Não, ele vai precisar, ele precisa. Ele agora fala, porque ele não faz mais parte. Aqui não faz o quê? Para com isso aí. E outra, esportes vai deixar de ser uma pasta minúscula. Todo o dinheiro arrecadado de impostos com o novo projeto de lei das apostas vai tudo para lá. Vai tudo para esportes. Vai tudo para esportes. E a grande maioria eles votam de acordo com o que manda a liderança do partido. A verdade é essa. Eu sou exceção, meu colega aqui é exceção. Mas a grande maioria segue a cartilha dele lá, a orientação. Do líder. Porque senão eles não têm emenda, cai os cargos dele. E o Sim tá aí, não é verdade, o Sim? Entendeu? É que eu voto de acordo com a minha consciência. Eu tô pouco me lixando pra partido. Depender de dizer MDB, qualquer... Mas o pessoal não fica muito bom com a gente, não, né, Paulo? Não tô nem aí pra eles. Paciência. Não é uma abominação. Eu quero entender o seguinte, o Lula não faria essas mudanças e não iria nessa linha se não gerasse algum tipo de dividendo pra ele. Claro, ele vai querer os votos. Eu quero entender o seguinte, ele consegue bater os 400 votos no Congresso Nacional, porque o objetivo dele era bater os 380 e 390. Ele consegue ou não? Eu acho que ele já tem isso. Ele já tem. Ele já tem isso porque está despejando dinheiro. Está pelas emendas. A hora que acabar o dinheiro, eu quero ver se ele vai ter pelas emendas. A hora que acabar o dinheiro. Tem pelas emendas. A hora que ele acabar o dinheiro, quem está por trás dele lá? Alckmin, está quietinho. Quando que vai acabar dinheiro no governo do PT, o delegado Paulo Moura? Pelo amor de Deus, aí. Uma hora vai acabar isso aí, ué. Vai nada. Dinheiro é infinito. Os caras imprimem. Só se eles forem imprimir. O fogo está achando cada vez mais pouco. Mas nessa história toda, você ter abominação, para mim, você ter um governo com 38 ministérios. Isso para mim é inconcebível. Isso pra mim é inconcebível. 38 ministérios. É um show do Foo Fighter. Mas é um negócio impressionante. Ministério da Cultura, Ministério do Esporte. O pessoal vai lá e reclama. Opa, o que a gente faz agora? Manda uma moça embora. Tudo que o empreendedor quer. Ele precisa agradar os inimigos. Os amigos ele põe de lado, como ele fez com a Ana Moza, e que, espera um pouquinho aqui. E o próprio Márcio França. Ela deve integrar o governo. Márcio França foi liderança de primeira hora com o Lula. O Márcio França é o grande responsável, talvez, por ele estar lá. Porque ele fez a aliança com o Alckmin, colocou o Alckmin de vice, e agora ele está escanteando o principal articulador por ele estar lá. Isso aí, só tem Alckmin. Isso aí é traição atrás de traição. É que se dane, meus amigos. Vamos agradar os inimigos, a gente tem que estar no poder. Tem meia dúzia de projeto é de poder. Projeto é de poder, é lógico. Você vê a cara do Márcio França lá no 7 de setembro? Tá com cara de velório. Tá com cara de velório. Você acha que ele gostou de perder isso aí? Falam que não saiu definitivamente porque o Geraldo entrou em campo. Que a ideia era tirar. Vamos combinar assim, tirando o Porto de Santos, né, que realmente está tendo um debate do governo para puxar o Porto de Santos, a Autoridade Portuária de Santos, para a Casa Civil, né, e esvaziar um pouco o Ministério dos Portos e Aeroportos. Né? Porque o Porto de Santos, pelo PAC, tem a principal obra de infraestrutura do Brasil nos próximos 4 anos, que é a travessia seca que liga Guarujá
a Santos, né? Então, a tendência é a autoridade portuária migrar para a Casa Civil e sair do Ministério dos Portos e Aeroportos. Agora, tem 2 pontos que foram colocados aqui que eu queria colocar uma nova versão, né? Primeiro é o seguinte, que eu não acho que a Ana Moser caiu, né? Por conta de uma questão identitária. O Lula não gosta de mulher no governo. Não, caiu por voto no Congresso. Não, mais do que isso. Não tinha expressão política. Não, mas mais do que isso. O Lula deu para o Centrão os ministérios mais inexpressivos. Sim, isso é verdade. Ou seja, a Ana Moser... Ele está iniciando com migalhas. A Ana Moser caiu porque estava no ministério insignificante. O PP queria o MDS. Sob o aspecto de orçamento público, né? Então ela caiu por conta disso. E o Portos e Aeroportos, querendo ou não, na minha opinião, o Márcio França foi para o ministério com muito mais importância e envergadura. Porque o Portos e Aeroportos, todos os aeroportos são privatizados, a maioria. Tem a Infraero. Mas peraí, eu discordo. O Márcio França estava fazendo um projeto de passagens aéreas gratuitas. Nossa, pelo amor de Deus. 1,5 milhão de pessoas. Isso, do ponto de vista eleitoral, é muito mais forte do que a história do empreendedorismo. Para ele comandar a história da travessia Santos-Guarujá, que é um negócio de 40 anos, 50 anos. Vai dividir com o governo do Estado de São Paulo. Amanhã pode ser quem vai concorrer com o Lula. O PP, o ministério que o Márcio França pegou nada mais é do que uma secretaria do Ministério do Geraldo Alckmin com nome de ministério. Isso. Tá debaixo do guarda-chuva do Alckmin. Ou seja, deu um cala-boca para ele. Basicamente é isso. Olha, eu vou tirar uma secretaria do Ministério do Geraldo Alckmin e vou colocar o nome ministério para você. Pode ter, PP, mas do ponto de vista peraí, doutor Davi, do ponto de vista de crescimento do ministério, demora. Um ministério novo, zerado, demora. Até você construir os programas, até isso, até aquilo já foi 2, 3 anos. Dá para ele trabalhar junto com o Ministério do Trabalho, questão do governo, do trabalho, do emprego. Dá para ele criar estruturas institucionais para desenvolver empreendedorismo no Brasil, que é um problema. Ou seja, é um ministério que pode ter uma visibilidade grande, sim, cara. Ser bem sério. Eu acho mais do que pode ser eu tô com aquele candidato da Argentina lá, Milei, né? Javier Milei. Que fez um organograma lá com os ministérios. Isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui não serve, isso aqui tira. Sobrou 4 ou 5. Eu tô com ele. Eu farei o organograma. Tem que importar esse Milei pra cá. Mas essa é uma visão errada também, Paulinho. O pessoal acha, por exemplo, que aumentar o número de ministérios aumenta o gasto público. Não aumenta, não. O gasto público é irrisório. Não, aumenta a ineficiência e aumenta o fisiologismo. O que o Bolsonaro fez, por exemplo, de juntar um ministério do outro, ele não acabou com os cargos já. PP, o que aumenta gasto público... Não acabou com os cargos já, continua tendo o mesmo cargo. O que aumenta gasto público é rombo previdenciário. Sim. Que o Brasil não consegue lidar com isso. É aumento com gastos sociais, sem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Isso aumenta. Se for comparado nessas criações de ministério, o ministério é coisa pequena mesmo. Nada, não é nada. Eu entendo. Agora, o Milei na Argentina, eu já falei aqui e repito, eu tenho muito receio dele, porque ele é uma coisa completamente diferente do que o mundo já viu. O mundo nunca viu um anarcocapitalista com tanto poder assim. O mundo já viu um cara de direita, porque os caras falam, o Milei é o Bolsonaro daqui. Bolsonaro? Milei é um negócio completamente diferente. Vai fechar Banco Central, completamente diferente. Milei é uma coisa que o mundo nunca viu, o Ocidente nunca viu um anarcocapitalista com um poder de presidente da Argentina. Vamos verificar como é que vai ser e, ao que tudo indica, ele deve ser. Paulo, eu vou lhe falar. Na minha avaliação, claro, respeitando a opinião contrária, claro. Eu acho que a melhor coisa que vai acontecer na América Latina vai ser a eleição desse cara na Argentina. Ele não vai ganhar, não. Histórica, não vai. Saiu pesquisa. Mas tem segundo turno ainda, né? Para mim vai ser a melhor coisa que vai acontecer na América Latina, que está no mundo, vai ser a eleição desse cara. Liberta essa nossa América Latina. Rapaz, existe uma maldição nessa terra. Aquele lixo daquele movimento que veio com... Um lugar de um povo tão Como vai romper com a China? Se a China é a segunda maior. O Davi, entenda o seguinte, o meu receio com o Milei é que nós estamos falando com um cara bom de rede social, que faz videozinho lá tirando afuera. Chega, senta na cadeira, tem que lidar com os caras. Aí, o que acontece? Tem que lidar. O país trava. Tem que lidar com os caras. O país trava. Tanto é que o mercado financeiro argentino está com pavor dele. Sim. O mercado financeiro hoje prefere ou o cara do governo ou o cara da direita argentina, mas não está preferindo o Milei. Por quê? Porque tem certeza. Ninguém sabe como é que o cara vai sentar na cadeira, o que o cara vai fazer. Mas, Paulo, você não acha que precisa de um contraponto? E começar de algum lugar? Eu acho que o sistema
argentino, e aí no caso brasileiro também gerou Bolsonaro, e vai gerar Milei, e vai gerar... O Milei é uma revolta do eleitor, né? Se você for analisar, por exemplo... Vai na cidade de Buenos Aires, qualquer uma das cidades, pergunta para os caras lá na Praça Rosada, não, todo mundo estão votando no Milei. Aí, esses dias eu estava vendo uma entrevista de um jornalista, ele falou o seguinte, eu perguntei para 3 pessoas por que estão votando no Milei, e as 3 me responderam o seguinte, porque ele é louco. Mas veja que ponto a Argentina chegou para combater o peronismo. Quantos anos de peronismo varrendo aquela nação? Aquele vírus do peronismo. Quantos anos daquele peronismo varrendo a nação? Não, vamos votar no Milei porque ele é louco. Às vezes é importante. Às vezes é importante ter um louco. Vai tirar a gente daqui. Às vezes é importante ter um louco. E o louco pelo menos ainda não. Às vezes é importante ter um louco. É importante. Tem que ter. Tem que para quebrar com esse peronismo. Não tem cabimento mais, né? A Argentina chegou a ter o maior PIB per capita do mundo, na virada do século XIX para o século XX. País riquíssimo. Na França se dizia, você é rico como um argentino. Né? E depois que entrou o vírus lá do peronismo, acabou com aquele país, com pequenos respiros. Lapsos de sanidade mental, mas aquele peronismo acabou com o país tão rico. Eu gostei muito. A única coisa que a Argentina não perdeu nesse tempo foi a pose. Sobrou 4 ou 5. Mesmo lascado, ele não perde a pose. Não, mas perdeu... continua no bife de chouriço, um bom chimichurri ali, firme. Né? Ele não perde a pose, já perdeu tudo. Eu concordo muito com o Felipe quando ele diz que os ministérios, de fato, não criam despesa nova, muito pouco, ou talvez irrisória. Não cria mesmo. Mas serve a esse maldito fisiologismo brasileiro. Toma lá da cá. Isso, para isso que cria 38, 39, 40, 50. Entendeu? Precisa agradar o para isso. Então, assim, tudo bem, não aumenta o custo, talvez não aumente pouco. Mas serve a alimentar esse fisiologismo nefasto se manter, que domina o país desde sempre. Dele. Senhores,